casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina, do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping, o shopping que inspira a moda. Ícone da alta joalheria mundial, e não é de hoje, lá se vão muitos anos, é o relógio Rolex. Você sabe que realmente é uma das grandes paixões das celebridades, das pessoas que têm bom gosto, das pessoas que têm esse savoir-vivre. Isso quer dizer, porque o que é o dinheiro se não um veículo para você desfrutar dele e dele usar para ter coisas boas para você? Essa é a proposta do dinheiro, a meu ver. Porque o dinheiro, na realidade, não é que ele tem o seu valor, ele tem o seu valor por si só. Ele precisa, naturalmente, ser o mecanismo das compras, as compras e as vendas. Mas ele tem que ser, sobretudo, uma moeda de prazer. Mas o prazer que eu digo não é só de uma joia, de uma casa, de um carro, é o prazer de 1 quilo de tomate. Quando você vê um tomate lindo na feira, você fala, ai que delícia para fazer um molho. É um prazer. Você tem o dinheirinho para comprar o tomate. Assim como você tem o dinheirinho para comprar um filé mignon ou uma carne de segunda, que também é deliciosa para fazer de panela, como você tem o dinheiro para comprar um brilhante, uma esmeralda, um carro, um Porsche, uma Maserati, uma Ferrari, uma Mercedes e por aí vai. A mesma coisa, esse mesmo mecanismo mental faz parte de quem sabe adquirir boas coisas, como são os portadores do relógio Rolex. Eu fiz esse introito para você entender como é interessante olhar sob esse prisma. Não pode ser adquirido apenas por status. E não pode ser adquirido também para você deixar dentro da gaveta, não compensa. Então você morre e deixa aí, alguém vai usar, não é verdade? Então, ele tem que ser adquirido para o seu prazer, para a sua felicidade de poder sair uma noite e colocar um bom relógio. Eu escolhi a história do Rolex, aqui está um deles, olha aí que lindo. Este aqui é um... esqueço o Submarino. Submarino. Olha aqui, o meu querido está me soprando aqui, sabe quem é? O meu entrevistado, que é o Alexandre Carlos Silva, que é gerente comercial da Lafite aqui do Shopping Iguatemi Campinas. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu estou falando muito e deixando você não falar, mas eu não sou daqueles entrevistadores que falam mais do que o entrevistado. Hoje é só para contar essa historinha. Mas eu não sei se você concorda comigo, não é um objeto de desejo que tem que ser prazeroso? Sem dúvida, Almir. Primeiro, um prazer estar aqui, né, no programa com você. É todo meu. E falando desse ícone, né, da marca Rolex, que é onde desde 2007, né, estou nesse mercado de luxo. E sem dúvida, é um prazer, prazer você ter o prazer de comprar essa peça, de chegar no mercado, numa loja, numa joalheria e desenvolver e poder comprar, né, um produto desse. Lógico, como você compra um carro, como você compra um apartamento, como você compra um terno. A gente fala hoje, né, no mercado tem muitos clientes que chegam, passam, até compram, né, a peça, ou depois fala que não posso comprar outra peça, tal, porque o valor é X, posso comprar um outro carro. Outros clientes não, outros clientes deduzem assim, hoje eu tenho uma Maserati, mas o melhor que a Maserati pode ser uma Porsche. Por que não comprar outras marcas também, né, como um relógio? Lógico, até porque a Porsche fica velha em 3 anos. O relógio não. Relógio não. Relógio é o que a gente fala, de tradição. Você nunca compra um Rolex para você. É de pai para filho. É de pai para filho. Ou para qualquer herdeiro. Você quer deixar para o namorado ou namorada, você deixa para quem você quiser. Verdade. Bom, a história do Rolex começa com o seu fundador, que era um visionário, né? Sim, Hans Wilsdorf. Me conta um pouquinho a história do Rolex.
Hans, em 1905, né, que foi fundada a marca, mas bem antes disso, ele é um intruso, né, na Suíça, porque é um alemão, né, lá se casou e depois se tornou um cidadão, né, que se casou com uma inglesa, né, e se tornou um cidadão inglês. Mas nunca foi muito bem aceito, nunca muito aceito assim na Suíça. Entrou como intruso mesmo, né, conhecido como intruso. E dali ele começou a ver, né, esse lado, né, da máquina Rolex, do relógio Rolex. Até então não tinha esse nome. Isso foi lá em 1926 que veio o nome. Mas ele, com o passar dos anos, fundou uma loja junto com o seu cunhado, que mais para frente ia ser o nome Rolex. Qual é o diferencial dele? O que ele criou de novo nesse relógio? Então, isso em 1905, depois que fundou a marca, né, Hans, junto com o seu cunhado, tudo, e visionário como ele era, né, começou a pensar, porque já existia relógios, né, relógios de outras marcas bem anteriores, muitos e muitos anos atrás, e ele pegou e foi pensando, mas espera aí, não tem um relógio que seja a prova d'água. Até então entrava poeira, né? Não podia deixar um relógio perto de campos magnéticos, ou seja, um micro-ondas que seja, não sei na época. Isso. Mas não podia deixar, porque interferia a hora, atrasava, adiantava. Então ele já teve a primeira jogada, que foi em 1910, conseguiu fazer um relógio. Desenvolveu a máquina junto com a sua coroa de duplo rotor, não, como se diria, que ela seja de rosquear, como se fosse um duplo rosqueio nela mesma. Rosqueador. Só que em 2. Nisso ele conseguiu deixar ela à prova d'água. Lacrou. E a prova de pó, a prova de tudo, né? Lacrou a caixa. E aí veio, o que ele fez? Teve uma grande atriz, Mercedes, que atravessou o Canal da Mancha em 1926. E ele ficou sabendo disso, desse evento. Ele falou, vou dar um presente para ela. Deu um relógio, não existia ainda, para ela nadar e atravessar o Canal da Mancha. Passou o Canal da Mancha, viu que o relógio estava intacto. Daí surgiu o relógio à prova d'água. E mesmo assim, na época, as pessoas duvidavam um pouco disso. Então teve um outro evento, que é uma história também que eles contam muito, a gente vê, né, isso da história da marca, no museu. Ele colocou dentro de um aquário um relógio, para o pessoal ver que mesmo. Hoje está comum, eu já vi propagandas de alguns relógios da prova d'água colocando dentro de aquário. Né? Sim. E lá ele foi o primeiro. Foi o primeiro. Hans foi o primeiro. E aí começou, são várias datas, né? Porque em 1910 ele recebeu o certificado, né? Porque é uma empresa que emite certificado, que é o COSC, que é o certificado oficial suíço de cronômetro. Então o relógio a marca relógio, a marca do Rolex é suíça. É suíça. Não tem nada a ver com a Alemanha, porque ele era alemão. Não tem nada a ver com ele. Tá. Não tem nada a ver com a Alemanha. E aí passou-se os anos, né? Passaram-se alguns anos, da onde veio a palavra Rolex. Até então é que a história, né, que nós sabemos, é que ele estava simplesmente num bonde em Londres, e no soar de uma corda, de um relógio, de um Big Bang, ele acordou e veio a palavra Rolex. Surgiu de um sonho, digamos. Não tem outra explicação. É o que não tem significado. Não tem significado. E também ele colocou a palavra Rolex porque qualquer língua é Rolex. Então, mas eu pergunto, o Rolex não tem tradução literal em inglês, em nada? Não é nada? Nada. Que interessante. Nem inglês, nem alemão, nada. Que interessante, olha aí. Então vocês veem que coisa gostosa, como é a inventividade, a criatividade do ser humano quando ele se propõe, né? Agora, hoje em dia, eu sei que várias celebridades usam e adoram, dentre elas... O Roger Federer, Plácido Domingo, grande tenor. Que são embaixadores da marca, né? Também, né? A Rolex também tem esse trabalho, né? Tem os embaixadores. Hoje, acho que o Brasil todo também vê aí muito forte na Fórmula 1.
A Rolex, ela patrocina 100%, né, a Fórmula 1. É Agora, muito bacana. Alexandre, dentro deste universo de luxo, de alta joalheria e de alta relojoaria, Relojoaria, isso. eu pergunto, ela está no mesmo patamar de outras marcas famosas também, que eu não vou citar nomes agora, mas ela está além, aquém ou no mesmo nível? E outra pergunta, existem outras marcas, digamos, consideradas mais caras ou mais importantes que a Rolex? Existe. Existe. E por que o Rolex continua sendo o preferido das estrelas? É aí que está o segredo. E é verdade. Isso vem tudo pela tradição, vem pela história da marca, pelas patentes de Hans, porque tudo que ele conquistava, ele já ia patenteava. Então, o movimento perpétuo rotor, que é o primeiro movimento perpétuo, é ele que criou. Aí você fala, o primeiro relógio a mergulho, um relógio com... Hoje eles lançaram, tem um relógio de 12 mil metros de profundidade. Nossa, é muita coisa, é para alto mergulho mesmo. Só com um batiscafo mesmo, com um submarino para você conseguir, né? Para você poder ir, porque o ser humano não vai. Não vai, jamais. E o relógio, esse daí mesmo, só não pulsa 300 metros de profundidade. Né? E tradição, né, da marca Rolex, pelos ícones, né, do conceito, de você querer ter, né, o prazer de usar um Rolex. É como eu digo, tudo que se transforma em um ícone, para ser um ícone, ele tem que ser absolutamente um objeto de desejo. Sim. Senão não é um ícone. Então, o Rolex está no topo. Eu sei que existem, eu fiz a pergunta para você, mas eu não sou bobo nem nada. Eu sei que existem outras marcas bem mais caras. Sim. Mas eu sei que dentre todas, o Rolex ele tem um significado muito especial para quem gosta de bons relógios. Então, a Rolex lindamente. E a Rolex nunca quer ser a maior, mas uma das melhores. Uma das melhores. Alexandre, eu acho que não temos nada mais a falar, porque Rolex é Rolex, ponto e basta, não é verdade? Rolex é Rolex, os outros são os outros. Agora, Lafite, porque aqui em Campinas, eu acho que é a loja referência da Rolex, né, no Iguatemi Campinas. Hoje a joalheria Lafite, né, completando já 3 anos e 4 meses. Mas ela vem de uma família toda de já tradição vem de uma tradição de joalheria de mais de 40 anos, né? Na Lafite, com a Lafite, 3 anos e meio, mas com a família já tem lá seus 15 anos, né? E lá você tem toda a coleção. Isso, tem toda a coleção, a gente trabalha com a grade Rolex, entre outras marcas também. Vocês têm Cartier? Trabalhamos com a Cartier, que mais? Vamos falar. Trabalhamos com a Gucci. Hoje Cartier. temos na loja também o TW Steel. E lógico, não podemos esquecer de forma alguma as joias, que é a confecção própria da joalheria Lafite. Belíssimas. Que é um diferencial muito grande nosso no Shopping Iguatemi, né? Não tirando o foco, né, do Rolex, mas também destacar o nosso brilhante, né? A classificação, a qualidade e pureza das nossas joias. Que às vezes o cliente olha vai lá numa concorrente e vê, nossa, vai ali, vê um preço assim, mas tem que entrar, tem que entender. A hora que o cliente entra na loja, a gente vai contar a história, vai mostrar para ele o que ele está comprando, o certificado que ele está recebendo, né? Tem tudo isso. E o Rolex, né, você vai encontrar lá na joalheria Lafite. E altamente certificado. Altamente. Alexandre, muito obrigado por ter vindo, gostei, você falou com muita propriedade. Está vendo que hoje tem que se desmistificar isso aí. O Rolex é um relógio acessível a qualquer bolso, naturalmente, de uma classe média para cima. Por quê? Porque cada coisa é no seu lugar, entendeu? E por aí vai. Então, aliás, hoje, Alexandre, muitos ícones de joalheria, de automobilismo, estão sendo mais acessíveis, ficaram mais acessíveis ao poder aquisitivo do brasileiro médio, viu? Não é só milionário que tem. Você vê Mercedes hoje, tem tipos de Mercedes, nós estamos conversando agora, que custam mais barato, entendeu, carros, do que algum carro nacional. Eu não vou citar marcas, mas existe. Então, não é mais esse fantasma, eu nunca vou ter um Rolex, eu não posso ter um... Pode sim, pode, sem entendeu? dúvida. E naturalmente lá você faz um plano de compras
que eles naturalmente devem ter planos um excepcionais e pronto. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Não é? Vale a pena, hein? Você fica poderoso, você fica poderosa, você satisfaz o ego. E a vida vale por essas coisas, meu bem. Tenha certeza disso. Se dê a esse prazer, se dê a este luxo prazeroso e acessível ao seu bolso. Tenha certeza disso. Elegância, estilo, qualidade, sofisticação. Tudo o que se espera de um relógio de primeira linha, você encontra na Joalheria Lafite. Toda a tecnologia de ponta e a personalidade da Maison Cartier. Uma marca à frente do tempo. O verdadeiro espírito dos relógios Rolex, produzidos na Suíça. E mais, joias com design exclusivo. Joalheria Lafite, a sua concessionária oficial dos relógios Cartier e Rolex. O Colégio Oficina do Estudante é o primeiro lugar do Enem em Campinas. Junte-se aos melhores e venha para o colégio que é referência de ensino no estado de São Paulo. Colégio Oficina, aqui você se destaca. Campinas Decor 2015. A melhor mostra de decoração na maior vitrine de Campinas. Já imaginou uma casa completa dentro de um shopping? Visite até 2 de agosto, na expansão do Iguatemi Campinas, primeiro piso. O Colégio Oficina do Estudante é o primeiro lugar do Enem em Campinas. Junte-se aos melhores e venha para o colégio que é referência de ensino no estado de São Paulo. Colégio Oficina, aqui você se destaca. No momento em que o país está sendo revisitado, está sendo focado principalmente o tema ética, cidadania, caráter, moral. A preocupação com esses itens, que é de absoluta importância na formação do povo brasileiro, somente dos jovens. Eu costumo dizer que as gerações que aí estão, muitas delas, algumas dessas gerações e muitos deles, muitos cidadãos, não tiveram essa chance de ter dentro do seu currículo escolar e dentro da sua formação acadêmica a importância, a suma importância sobre esse tema. E aí, convivendo naturalmente com os desmandos naturais da política, com todo esse contexto absolutamente vulgar, digamos, de se olhar um povo, de menosprezar, porque quem não dá educação a um povo o menospreza. Então, o que acontece? São temas que, colocados desde de tenra idade, para que a criança possa assimilar aos poucos, absorver esses conceitos e principalmente esses valores morais, no final do caminho, ela se torna um cidadão de bem. Então, se o país está assim como está agora, deve-se à falta de educação e cultura que não foi proporcionada ao povo brasileiro. A Oficina do Estudante tem, até por princípio, até por tradição, questionar esses problemas, resolvê-los e aplicá-los. Isto quer dizer, aplicar resultados. Isso posto, o meu convidado de hoje é o novo coordenador da oficina, do coordenador pedagógico do ensino fundamental, justamente lá onde se formam essas crianças.
E ele já vem com a sua formação acadêmica de pedagogo, com um mestrado em ética e também em filosofia. Estou falando de Manuel Cristiano. Prazer enorme em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de tê-lo, porque é um tema que realmente preocupa hoje a população brasileira. Vide o que está acontecendo, a criminalidade à solta, essas crianças menores que se tornam bandidos até perigosíssimos, de alta periculosidade, tudo porque lá atrás não tiveram uma educação esmerada, não tiveram uma informação, uma cultura. E agora vocês se preocupam, não desde já, desde sempre, mas agora na sua gestão, que agora começa, com ênfase muito grande em ética e cidadania. É verdade, Almir. Os gregos costumavam dizer que uma criança sem educação é potencialmente perigosa. Então eles preocupavam-se com a paideia, que era o que eles chamavam de formar o indivíduo como um todo. Formar um indivíduo intelectual, mas também um indivíduo com valores, para que ele pudesse desfrutar de uma vida boa construída por ele mesmo. O mais lindo, os pais costumavam escolher nomes simbólicos e com significados especialíssimos que traduzissem ética e conduta reta e digna. Pensando na eventualidade da falta deles, os filhos teriam no nome o objetivo da vida, que é ser um homem correto, ser um homem digno, né? Então nós temos essa preocupação. Exemplos de nomes gregos focados nisso, você tem? Sim, nós temos, por exemplo, o próprio nome Christos na nossa tradição, né, que é grego, que significa ungido, aquele que é revestido de autoridade para fazer o bem, não é? Então isso tudo é muito importante. Interessante. É uma condução para que o indivíduo não esqueça das marcas que ele traz. Porque, se me permite, uma das palavras mais lindas da língua portuguesa para mim é um verbo ensinar. Vem do latim. In, dentro. Sinar, signo, marca. Ensinar é marcar a alma por dentro. Uma criança que foi ensinada, quer dizer, que tem os valores dos pais, ela tem as digitais dos seus genitores. E onde quer que ela vá, ela carrega e demonstra. Ao passo que os educadores, as pessoas de modo geral, quando identificam uma criança marcada, com caráter, polida, percebem a instrução que os pais detectam rapidamente, imediatamente, né, Manuel? porque trazem essas marcas. É verdade. Não é? São marcas, eu digo, são marcas profundas e que são mesmo verdadeiras digitais. Agora, como é que essas crianças recebem já, porque a média, a faixa etária de 8 a... Do fundamental, nós estamos de 11 a 14 De anos. 11 a 14. Isso. São jovens em transição, passando para a adolescência, a idade perigosa, a idade do perigo, né? Começa a descobrir o mundo. Como é que eles recebem esse enfoque? Como é que eles entendem, independentemente de terem ou não terem já essas digitais? Almir, a palavra adolescente é também curiosa, vem do latim. Adolescere significa crescer, quem está se desenvolvendo. Quem está se desenvolvendo não está pronto, obviamente, então necessita de ajuda, não é? Então o processo educativo ele é repetitivo, ele passa por uma fase de repetição. E a criança precisa ouvir, mas muito mais que ouvir, ela precisa ver, sentir, perceber, ter o estímulo do exemplo. Então uma escola em que um corpo docente esteja preocupado com isso, em que a equipe mantenedora tenha isso por base, em que a equipe gestora estimule isso por meio do próprio comportamento, com atividades dirigidas, com o estímulo que a criança vai receber, o adolescente também, que ela perceba o quanto aquele conteúdo intelectual será importante na formação dela, aos poucos, é um processo vagaroso, vai formando sentido na vida do adolescente, não é? Mas eles recebem em sala de aula informações, entre aspas, que seriam de difícil acesso. Por que a pergunta? É inerente a uma vida cotidiana na rua, onde eles passam grande parte do seu tempo, a rua que eu quero dizer no bom sentido da palavra, mas em convívio com outros jovens de outros colégios, de outras origens, e talvez eles não tenham essa facilidade no lidar com isso. Quando estão lá com vocês, sim, mas quando saem de lá, porque a criança, eu que não sou educador nem pedagogo em si, Manuel, mas alguma coisa entendo,
ela tem essa duplicidade de caráter, ela se coloca de acordo com o ambiente que está, é normal, porque ela dentro do colégio ela tem uma postura, sai do colégio, ela exacerba, ela solta as rédeas, ela se envolve, porque são justamente adolescentes. Como é que você lida com essa ambiguidade, digamos? É um falar sem fim, é um comportar-se corretamente, mas, sobretudo, trazer também a família para dentro da escola. Importantíssimo, Manuel. Muito importante. Você sabe, são palavras interessantes. Nós pensamos por meio de palavras, não é? Lógico. E elas têm um significado que nem sempre a gente consegue abranger. Mas a palavra família também é de origem latina. Famulus, originariamente escravos e depois servidores. A família tem que ter esse papel. Nós estamos passando tradições, cultura, amor, sensibilidade. A família precisa representar algo para a criança, a família precisa estar na escola e a escola precisa captar a presença dessa família, mas respeitando os espaços. Porque a escola tem um momento em que o ambiente é da criança, há um momento em que o ambiente é da família e há um momento em que esses ambientes se cruzam, se encontram para que os trabalhos sejam complementares, não é? Então esse é o objetivo. Quando a gente aplica normas, quando aplica regras, quando a criança entende o objetivo dessas regras, ela leva para casa e acaba corrigindo os pais, né? Agora, a família aceita bem? É uma construção, Almir. Também, né? Como está na aplicação real a ética e a cidadania dentro do currículo do Fundamental? Nós temos em sala de aula a disciplina de filosofia, já desde o Fundamental, para que o professor habilitado, capacitado, possa tratar dessas questões traduzindo para a linguagem do adolescente. Mas o mais encantador, Almir, é que a palavra ética, ela é uma palavra grega, ethos, e significa comportamento. Como é que você se porta com os outros? Como é que você age em sociedade? E o professor vai passando princípios políticos, porque qualquer relação, qualquer atitude é política, não é? Agora, a palavra polis, do grego cidade, mas o que é encantador nesse processo político, quando a gente pensa nos nossos representantes, a palavra candidato vem do latim, cândido. Isso eu sabia. Aquilo que é puro. Então, os gregos antigos convidavam para os seus representantes, aqueles que tinham a alma cândida, limpa. A gente eram poder, polidos, claro, eram de família muito educada. Agora, você imagine contar essa tradição para as crianças, para que elas vejam a beleza. Mas vocês fazem tudo isso? Sim, o professor trabalha Agora, esses dentro aspectos. desse universo, então, o enfoque é exatamente esse: ética, cidadania e valores morais. Essencialmente. E eles assimilam. Assimilam. O professor vai trabalhar isso, né? Inclusive a estética, com outros enfoques, mas o central, o aspecto central são esses valores importantíssimos. Durante os 4 anos do Fundamental. Sim, e até no ensino médio. E aí no médio também. Tem. E eles estão mais adaptados e estão mais capazes para o processo de reflexão e crítica, não é? Porque a crítica não é falar mal. Criticare significa separar. Separar coisas, valores, dar nome aos bois, não é? Vamos criticar. Isso aqui é assim, aquilo é assado e ponto. E a gente vai precisar disso no vestibular, na hora de argumentar na dissertação, não é? Desde que seja construtiva, porque críticas destrutivas por maldade, ofensas, isso está fora do contexto. Vamos fazer um gracejo, porque a gente fica feito rabo de cavalo, cresce, mas para baixo. Para baixo, exatamente. Muito obrigado, Emanuel, por ter vindo. Você realmente colocou muito claramente, muito objetivamente a pretensão da Oficina do Estudante, esse colégio exemplar, do qual eu me orgulho muito em falar. Eu falo que aqui no Casual nós não temos absolutamente preferências, nós temos seletividade, isto é, eu não falaria nunca bem de alguma coisa que eu realmente não tivesse consciência de que vale a pena. Eu não assino embaixo de qualquer coisa. Muito obrigado por ter vindo e continue esse trabalho exemplar, que é muito importante na formação dos jovens. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina.
do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping, o shopping que inspira moda.